charme do violão mineiro. Idealização, produção e apresentação, Celso Faria. Supervisão, edição e pós-produção, Henrique Menezes. Salve, amigos do violão! Eu sou o Celso Faria, violonista, professor, produtor cultural e agora entrevistador. Essa é a nossa entrevista de número 38 do ciclo Charme do Violão Mineiro. Esse projeto ocorre semanalmente, às terças-feiras, às 8h30 no meu canal do YouTube e conta a cada encontro com uma personalidade de destaque ligada à cadeia produtiva do violão em nosso estado. Contamos com a presença de executantes, professores, compositores que utilizam o violão como suporte criativo, compositores que não executam o violão, luthiers, produtores, jornalistas, pesquisadores, técnicos de som, além de musicistas que possuem vasta experiência colaborativa com o violão, seja na vertente música de câmara ou orquestral. Pedimos aos nossos web espectadores que nos ajudem, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. O sucesso de cada entrevista é o sucesso de todo o projeto. Lembrando as palavras de Pierre Santos, instantes antes da entrada de um violonista no palco, onde ele também traçou um paralelo entre a espera por um amor pelo coração e a espera por um acorde pelo violão. Abre aspas. Uma cadeira vazia não é como um vazio coração. Ela tem expectativa. Ele não. Uma viola oca não é como um transido coração. Ela espera pelo acorde. Ele não. Não é isso, Eduardo Campolina? Boa noite, Celso. Inicialmente, agradecer o convite. Fico muito satisfeito de participar desse trabalho que você está desenvolvendo. Eu acho que é importante, porque de alguma forma você coloca no ar aí as diversas versões, né? Já foi dito que não existe o fato, que existe a versão do fato, né? Então a gente vai trabalhando com as diversas versões e vai montando a nossa. E eu acho que a gente é uma cultura de pouca memória. Eu acho que isso está melhorando, né? A gente está reconhecendo que é preciso valorizar a memória do passado, o que aconteceu, até para ter uma visão crítica mais clara e construir um presente e um futuro mais interessante, né? Então eu achei o convite muito. Fico muito feliz de poder participar e de dar a minha versão dos fatos, que será apenas a minha versão dos fatos. Tá certo, Eduardo. O Eduardo, ele é violonista, ele é professor, ele é compositor. Essa entrevista vai ser uma entrevista muito rica. Ô, Eduardo, a primeira pergunta, ela é básica e ela é a seguinte. Mineiro da onde? Mineiro daqui mesmo, Belo Horizonte. Nasci aqui, eu acho que eu vou morrer aqui. Ah, Viajei um pouquinho, sei. conheço um pouquinho do mundo, um pedacinho, né? Mas eu sinto que a gente se acomoda aqui e se sente bem, né? Então eu sou daqui mesmo. Nasci aqui em Belo Horizonte, no Hospital São José, Aham. em 1955. Certo. Estou vivo até hoje. Ah. Ô, Eduardo, agora conta pra gente. Você começou a estudar o violão, foi na infância ainda, não foi? Foi, Como é foi. que foi isso, Eduardo? Conta pra gente. Acontece o seguinte, meu pai tocava violão por música também, né? Uhum. Ele não tinha uma cultura musical grande, mas ele fazia parte de uma geração de violonistas antigos, de Belo Horizonte. O primeiro violão que ele ganhou, ele tinha 18 anos, foi em 1942, ele ganhou um violão Uhum. e começou a estudar, mas não tinha muito meio aqui, né? E pelo pouco meio que existia, ele tocava até muita coisa, ele tinha uma técnica razoável, tinha um Uhum. trêmulo muito bonito, tocava um repertório mais de Lermando Reis, Agostinho Barrios, né? Ernesto Uhum. Nazaré, essas coisas. Às vezes arriscava um bar, e eu
cresci ouvindo aquilo, né? Ele sempre tocava em casa, nunca fez concerto nem nada, era violonista caseiro mesmo. Uhum. E eu comecei a me interessar. E ele me levou para estudar, quando eu tinha 12 anos, ele me levou para estudar, que foi quando eu comecei a brincar com violão, assim, tentando tirar de ouvido, ele me levou para estudar com o Zé Martins. Sim. Então eu fiquei um tempo com o Zé Martins, que eu não lembro exatamente quanto tempo foi, mas deve ter sido mais ou menos um ano que eu fiquei lá estudando com o Zé Martins. Ele me levava, eu era menino, tinha 12 anos de idade, né? E Uhum. comecei por aí. Mas e a gente tem sempre esse viés da música popular, né? Sim. Então, paralelamente a um estudo de violão que eu já tinha com o Zé Martins, eu tinha meus amigos que tocavam, então você pede, me ensina essa posição, me ensina essa música, né? Quer dizer, eu comecei muito nesse embalo, na minha época que era Beatles e Jovem Guarda, né? Roberto Carlos, basicamente, que era, né, a vanguarda da época, né? Sim. Comecei tocando essas musiquinhas e fui ganhando gosto pela coisa, né? Depois parei o Zé Martins, eu falei, não, pai, não quero continuar, não. E depois eu voltei a estudar por minha conta própria. Eu pedi ele, papai me leva para estudar violão, e aí já tinha 16 anos. Aí Uhum. eu fui estudar com o Walter. Depois do Uhum. Walter passei pelo Lucena, e aí o caminho seguiu. Mas o começo foi muito, Uhum. muito cedo, na verdade, né? Na verdade. Quer dizer, cedo para a época, né? Hoje em dia, a meninada começa muito mais cedo que isso. Entendi. Ô Eduardo, eu acho que você comentou algumas coisas muito interessantes e eu vou Hum, querer que você destrinche um pouquinho isso pra hum, gente. hum, Como é que era o nome do seu pai e como é que era esse ambiente de violão? hum. Porque é muito interessante a gente entender hoje. Nós Hum, temos várias universidades, vários cursos, hum, mas nem sempre foi assim, né, Eduardo? Os pioneiros claro. Uhum. tiveram uma outra história. Então, eu queria que você Uhum. começasse esse bate-papo mais indo mais nesse aspecto. Como que era o Uhum. ambiente assim que o seu pai encontrou? Como é que era o nome dele? E o Meu pai chamava repertório? Vitor. É, Vitor. olha, Ah, o pai do meu pai era espanhol, era de Vigo, era galego. Então sim. já tinha uma pega com o instrumento, né? Aham. Mas o ambiente era o ambiente dos amigos que tocavam violão, mas a gente tem que ver, Celso, que realmente era muito pouco desenvolvido, né? Muito pouco desenvolvido o ambiente, ninguém sabia muita coisa. Ele estudou violão com o seu Carmélio, que era um amigo dele, que também eu não sei com quem que ele estudou, mas era uma coisa muito de ir no faro ali, né? Mesmo ninguém estudava música, né? Estudava um pouco de violão para poder tocar as serestas dele, né? Então Uhum. era esse violão muito caseiro mesmo, sem grandes voos, né? Mas meu pai tinha os discos Segovia, que eu comecei a ouvir desde cedo, né? Uhum. E era meio que isso, o ambiente era esse, né? Eu tenho até hoje um programa de concerto de 1953 do André Segovia, assinado, autografado, né, que meu pai assistiu aqui no Isabela Hendricks, em 53, que o Segovia veio. Quer dizer, ele estava antenado que o Segovia era o grande nome da época, né? Uhum. Mas o ambiente era muito pobre, né? O repertório era esse, repertório de Lermando Reis, de Agostinho Barros, como eu já disse, né? Não passava muito disso, não, né? É, Até porque eles nem tinham acesso a muita partitura também, não. não tinha, né? A informação como um todo, assim, ela não circulava nem de longe Não. como ela circula hoje. O Eduardo, então o Hum, repertório, você falou que é o repertório do Dilermando, o uhum, repertório do Segovia, aqueles que uhum, faziam mais sucesso. Além do Segovia, o seu pai hum. chegou a conhecer outros violonistas que estiveram em Belo Horizonte? Você se Não, a lembra? gente tinha alguns nomes, né? Por exemplo, na época Hum. tinha o Geraldo Ribeiro, que era meio que um mistério, né? O Geraldo Ribeiro, Uhum. ele veio aqui uma vez que eu me lembro, né? Quando eu Ah, devia ter, logo que eu comecei a estudar violão, eu devia ter uns 20 anos mais ou menos, 19. O Geraldo Ribeiro teve em Belo Horizonte, mas eu até assisti. Tinha essa aura do Geraldo Ribeiro porque tinha uma gravação que o Geraldo Ribeiro tinha feito da Catedral numa uhum, velocidade absurda. E é uhum, engraçado, porque a Catedral era uma peça que ninguém tocava, de tão difícil que ela era para a época. Hoje em dia, qualquer menina aí com um ano de violão está tocando Catedral, né? E na época, ninguém tocava. E tinha uma gravação de Geraldo Ribeiro que era um negócio aceleradíssimo, era muito rápido, né? sei. E todo mundo se impressionava com aquilo. Quer dizer, as referências deles eram muito essas, de um certo virtuosismo, às vezes um pouco seco, um pouco árido, né? Uhum, Mas, e aí, quer dizer, eu
eu comecei a estudar com o Martins, depois eu fui estudar com o Walter. O Walter já tinha um pouco mais de cultura, porque o Walter tinha formado em piano. Ele tinha uma formação em piano antes de estudar violão. E a formação de piano, aqui em Belo Horizonte, tinha o Arnaldo Marquesotti, que era um pianista cego também, como o Walter era cego, que tinha muito mais cultura, porque ele tinha uma formação, eu acho até que ele teve pela Europa, e, e o Walter aproveitou isso. Então, quando eu entrei para estudar com o Walter, já foi uma coisa que meu pai não teve, né? Meu pai estudou com gente que era mais velha que o Walter até na época, né? É, então era meio que isso, um ambiente restrito mesmo, Uhum, né? uhum. Ô Eduardo, agora comenta Hum, pra gente um pouquinho sobre o Zé Martins, que o Zé Martins é um hum, dos pioneiros do violão em Belo Horizonte, em Minas sim, Gerais, mas assim, pouco se sabe do Zé Martins. Então você teve lá fazendo aulas com e, ele, uhum. onde que era, como que quais a metodologia dele, o repertório Olha, que ele passava, porque é um mistério também, o Zé Martins é um também. mistério do violão, É né? um ministério, pois É. é. Eu sei que a Raquel já esteve aqui com você, eu acho que a Raquel era muito mais abalizada para falar do Zé Martin do que eu, porque ela estudou muito tempo com ele, né? Mas eu te dou, é como eu digo, a minha versão e do que eu me lembro, né? O Sim. Zé Martins eu não sei de muito valor, porque ele dava aula, ele conseguia tocar violão numa condição absolutamente, quase que impossível. Ele tinha tido paralisia infantil, ele tinha lábio leporino, ele só tinha as mãos totalmente perfeitas. E ele ficava em cima de uma cama, quase que deitado, e ele tocava violão como? Ele tinha uma almofada, eu lembro dele comentando, eu fiz uma almofada de alpiste agora, que é mais confortável. Ele punha o cotovelo esquerdo na cama, em cima de uma almofada, e tocava assim. Quer dizer, impossível. Como é que você vai tocar violão com o seu cotovelo esquerdo preso na cama? Ele não tinha muito, era muito limite que a condição dele dava. E mesmo assim, ele teve uma vida tocando violão, né? Mas o que eu me lembro, pedagogicamente, era muito, muito fraco. Era muito fraco, né? Eu lembro que eu fui estudar com ele, eu e meu irmão, e meu irmão era um pouco mais novo que eu tinha 12 anos, meu irmão tinha 9. Os primeiros meses de aula de violão do meu irmão foi copiar um livro de teoria musical, que hoje em dia é uma coisa impensável. Quer dizer, que pedagogia é essa que bota um menino de 9 anos para copiar um livro de teoria, para aprender teoria, sem ouvir um solfejo, nada, para depois pegar o violão, né? Quer dizer, ele tinha o seu valor, é evidente que tinha, mas realmente ele partia de uma condição muito, muito. Eu imagino que é, não tocava peças mais difíceis, não tinha condição, né? Era impossível. O que ele fazia era até muito pelo, pela condição que ele tinha, né? Uhum. Mas era mais na base do esforço mesmo e do gostar, né? Porque É, realmente. e o repertório dele, Eduardo? O que que ele passava? E como que era a A gente metodologia? estudava a escola do Sagreiras. Era a escola do violão do Sagreiras, né? O Sagreiras Aham. tinha volume um, 2, 3, acho que tinha 7, 8 volumes. Quer dizer, a aula dele era o quê? Era passar uma lição do Sagreiras. Toca isso, agora você toca essa, você toca essa, você toca essa. Mas o problema, o Celso, da pedagogia do instrumento, eu acho que é o Hum, seguinte: não é o que você toca, é uhum, como você toca. A questão não é o exercício ou o método que você estuda, é como você estuda, né? uhum, Então, Nádia, faz esse exercício aqui. Como? Ninguém dizia como. O máximo que se dizia, esse dedo 3 é esse dedo aqui, a corda 4 é essa corda aqui, a nota mi é essa aqui. Isso era o que se sabia. Agora, como fazer um deslocamento, né? Como fazer uma nota mais forte, uma nota mais fraca, como tirar um timbre, ninguém sabia isso. Isso não era ensinado, né? Então, era uma coisa muito, muito mecânica, né? Da partitura para uhum, o violão, mais um decifrar um certo código, né? Mas uhum, ninguém sabia como. Isso não sabia. Mesmo assim, o Walter, que eu estudei mais tempo com ele, que tinha mais cultura, também que era uma pessoa de muito valor, porque ele também era cego, né? E ele me deu aula durante 4 anos, eu aprendi muita coisa com ele. uhum. Mas eu lembro também que não tinha um detalhamento da técnica nesse ponto do como fazer, sabe? Como Sim. se faz isso? Não. Uhum, Bom, o dedo é esse, a nota é esse. Não, essa nota está errada, é Lá bemol, você está tocando Lá B4. Isso sim, mas a questão técnica detalhada, ninguém uhum, tinha, né? A gente começou a ter isso quando a gente foi para Porto Alegre na década de 70. E o primeiro foi o Lucena, que foi o primeiro lá que buscou coisas, né? Depois eu uhum. fui também, e vários outros foram, né? É. Mas do ponto de vista pedagógico era muito atrasado. Essa questão de Porto Alegre, eu acho que marcou toda uma geração, né, Eduardo? O seminário Palestrina, nós vamos tocar nesse ponto.
daqui a pouco. Uhum, Agora, você já falou do início, do Zé uhum, Martins, e aí eu sei que aí você foi estudar com o Walter, né? O professor sim, Walter. E sim. agora conta um pouquinho como é que era a metodologia dele, qual o Uhum. repertório que você estudou com o Walter, que aí já foi o É, Eduardo já um pouco mais maduro, sim. né? E eu acho que você desenvolveu mais com o Walter, não foi? Sim, sim, bastante, bastante. Porque o Walter ele tinha mais cultura, ele sabia um pouco mais de música, né? Uhum. E de alguma forma, para te falar sinceramente, eu nem sei com quem. Eu acho que o Walter estudou com o Zé Martins também. Eu nem tenho essa certeza, não. Engraçado que eu vivi tanto tempo com ele e Acho nunca que sim. perguntei com quem que ele estudou. Ele deve ter estudado com o Martins, né? Uhum. Ele também ia nessa escola do Sagredas, algumas audições de Sagredas, eu lembro claramente do estudante de Sagredas com ele. Uhum. Depois, aos pouquinhos, Walter também foi em Porto Alegre, né? Aí já voltou com um pouco mais de informação, e aí isso se desenvolveu um pouco mais. Mas, de toda forma, eu acho que até a marca realmente do violão, esse violão, né, que a gente está falando aqui, que não é o violão do choro, não é o violão do samba, é o violão erudito, na falta de uma palavra melhor, né? Uhum. Ele, até essa década de 70, eu Uhum. acho que Belo era extremamente atrasado. Ninguém sabia como, todo mundo tocava meio que no faro, né? Uhum. Agora, é claro que as pessoas tinham seu valor, faziam, como o Zé Martins teve seu valor, fez seu trabalho em volta também, mas até ali a gente não sabia. Quando a gente foi em Porto Alegre, eu fui a primeira vez em 74, acho que o Lucena foi a primeira em 73, Uhum. é que vieram os argentinos e os uruguaios e vieram os paulistas também, que tinham um pouco mais de acesso à informação, porque eles tinham Isaías Sávio lá em São Paulo, que de alguma forma, né, criava uma escola, né? Uhum. Mas aí a gente achava que tocava violão, né? Na hora que eu, pelo menos, minha leitura é essa. Quando eu cheguei, que eu vi os argentinos tocando, os uruguaios, falei, Ah. que é isso? Isso é que é violão? Eu não sabia, a gente não sabia nada, né? E aí tinha o Carlevaro, que era a grande estrela do momento e que a gente nem entendia, né? Eu mesmo fui Uhum. eu estou chegando já em Porto Alegre, né? Até esse momento Uhum. era tudo, como eu digo, meio que na intuição, né? Foi a partir dali que começou uma racionalidade da técnica e a gente começou a entender como é que era que o violão se resolvia, né? Mas até lá, inclusive, uma coisa que hoje em dia na pedagogia a gente observa na pedagogia é que você não pode dar para um aluno um peso maior do que ele pode carregar, porque isso causa problema, isso causa vício, isso causa má postura, né? Uhum. Eu, com 6 meses de violão, eu já estava tentando tocar a catedral e achando lindo porque eu conseguia. E aí meu pai batia palma, e aí o Walter batia palma, mas eu não tinha condição de tocar aquilo, quer dizer, eu acabei pagando um certo preço, porque aquilo era uma coisa precoce. Eu para tocar aquilo era como se eu estivesse subindo uma montanha de 2 quilômetros. Eu tocava, mas Uhum. paguei o preço, né? Entendi. Então, isso é o tipo de distorção que uma pedagogia muito, muito primária acaba provocando, né? É. Ô Eduardo, você falou de Porto Alegre, então vamos entrar nesse assunto, porque Uhum, para os nossos web espectadores que não sabem, em Porto Alegre houve um seminário de violão muito sim, famoso, que foi muito. um divisor de águas na Com história do certeza, violão brasileiro, sei com com certeza. certeza. Ô Eduardo, não só brasileiro, talvez sul-americano também, porque em Uhum, Uruguai iam argentinos, uruguaios, em uhum, Porto Alegre. Em Porto Alegre iam argentinos, uruguaios e o pessoal da América do Sul. E ali era um uhum, centro de convergência que, por exemplo, o Carlevaro uhum, esteve lá durante várias ocasiões. Ô Eduardo, então uhum. conta aqui, que ano que você foi e quem que foi daqui de Belo Horizonte? Porque você não foi sozinho, Não, foi com a eu fui a primeira turma, vez, né? fui a É, primeira vez em 74. Quem me levou era o Walter, quer dizer, eu era um menino, eu tinha 19 anos, né? sim. Eu fui, foi o Walter, se não me engano, esse de 74 a Raquel foi, eu não sei se ela foi 74 ou 75, Uhum. foi o Lucena também, e comigo foi o Gilberto, que foi professor comigo na escola de música, né, aqui na Federal, que hoje já está aposentado, mas ele também saiu do violão, eu, Gilberto, e tinha mais um outro menino que chamava Cláudio, que eu depois nunca mais vi, Uhum. e foi o Cláudio, que na época a gente chamava de Colibri, eu não lembro o nome dele. Eu sei que ele está Uhum. aqui em Belo Horizonte, mora aqui, que tocava um Uhum. pouco de flamenco e tinha muita facilidade.
Essa turma que foi, né? Era pouca gente, e era um seminário de muita fartura, né? A gente ficava lá um mês por conta do governo, era uma época, né? Brasil, Milagre Brasileiro, né? 73, 74. Uhum. E a gente só pagava passagem, tinha uma estadia, alimentação, tudo, concertos excelentes, né? E tinha esse contato com pessoas que estavam muito mais desenvolvidas do que nós. Isso aqui foi importante, mas muito mais desenvolvidas, muito à frente, né? Ah, Era um outro violão, inclusive a nível de repertório. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei em Porto Alegre, né, em 74, e logo nos primeiros dias eu entrei num quarto com os argentinos, porque a gente se misturava muito, e um argentino começou a tocar uma música, eu falei assim, nossa, que bonito, o que é isso? Aí você estuda o Léo Brauer, número 6, você não conhece? Eu falei assim, Brauer? Quem é Brauer? Olha bem, isso em 74. Eu nunca tinha ouvido o estudo simples do Léo Brauer, né? uhum. Que é Inclusive, eu acho que eu tenho essa impressão, eu carrego isso comigo, Hum. que os estudos simples do Léo Brauer são uma chave, não é para o violão, não, é para os violonistas. Que eu sinto, por exemplo, nos violonistas que eu tenho convivência, eles têm, na grande maioria dos casos, muita facilidade em abordar repertório contemporâneo. Por quê? Porque logo no início tocam os estudos simples do Léo Brauer. Aí a grande maioria das pessoas tocam, porque eles são muito acessíveis e do ponto de vista de linguagem eles já são um pouco mais desenvolvidos. Então quebra Uhum. um preconceito de cara. Você não tem nem tempo de ter preconceito. E isso abre uma porta, né? Uhum. E eu acho que eu percebo isso na escola, né? O grupo de composição que está muito voltado para a música atual, tem muito violonista. A maioria é violonista, sabe? E eu acho que tem a ver com isso, né? E eu Uhum. não conhecia os estudos do Léo Brown, ninguém conhecia. A gente conhecia Sagredas, que era uma coisa que eu nem sei que ano, que os métodos Sagredas devem ser década de 50 ou 40, não sei, ou talvez até antes, né? Aham. Mas isso é a prova que eu vivi do nosso atraso, né? E tinha a figura do Carlevara que, queira ou não, era a grande estrela do momento, né? Eu me lembro de um dos seminários, a Hum. gente todos numa grande sala, Aham. e tinha o Carlevaro, mas tinha também o Zarate, tinha o Girolê, tinha o Sebadios, tinha a Graciela Pompone, eram todos professores argentinos e só o Carlevaro de Uruguai. Sim. E aí, para fazer a distribuição dos alunos, de quem estava conduzindo lá o evento falou: então, quem quer estudar com o Zarate? Aí, umas mãos brasileiras, ele nem sabia quem era. Quem quer estudar com a Graciela? Quem quer estudar com o Carlevaro? Os argentinos, os uruguaios levantaram rápido, porque eles já entendiam o que estava acontecendo ali. E a gente meio assim olhando: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Né? Nossa. E ele já tinha amadurecido aquilo, né? Eu sei que a técnica do Carlevaro é uma coisa polêmica, né? Eu acho que ela Uhum. depende de um aprofundamento para ser entendido, né? Eu mesmo custei muito tempo a entender e hoje eu acho que ela é um caminho absolutamente seguro para você aprender, mas tem que saber o tal negócio, o como fazer, né? Que é a Uhum. grande questão. Você pega os métodos do Carlevaro, que eu comprei na mão dele em 74, eu fiquei com esses métodos anos na minha gaveta, sem Uhum. entender nada. Porque o método não adianta. O que É. adianta é o professor falar assim: olha, esse exercício não é assim que faz, não, é assim, 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 assado, né? Aí E que é a isso leva grande tempo para ser diferença. assimilado. Aí que é a grande diferença, Ah, né, Eduardo? Ô, Eduardo, você é. estava falando de 74. Se não me engano, o Hum. Eustáquio Grilo também não foi a Porto Alegre em Eustáquio, 74? claro. Claro, eu esqueci do Eustáquio. O Eustáquio era o nosso era o nosso sonho de consumo, né? Porque o Eustáquio Grilo, eu vi a sua emissão com ele. O Eustáquio era uma pessoa que tinha uma facilidade absolutamente acima da média, muito acima de nós todos, né? E mesmo acima de todos os brasileiros que estavam em Porto Alegre, ele tinha. Quer dizer, o pessoal de São Paulo, eles tinham um pouco mais de cultura musical, por ter mais acesso, porque São Paulo é uma grande capital e tal. Mas a facilidade do Eustáquio eles não tinham. Eles não tinham, mas ninguém tinha. Ninguém tinha. No Brasil não tinha. Dos brasileiros quer dizer, no Brasil, dos brasileiros que iam a Porto Alegre, ninguém tinha. Nem em Brasil, nem em Belo Horizonte, nem em São Paulo, nem em Rio, Uhum. nem vinham os do Nordeste também, vinha de Pernambuco, vinha do Ceará. Uhum. Ninguém tinha. E ele competia com os grandes na época, que era o Álvaro Pierre, que era o Eduardo Fernandes, né, que eram os dois mais fortes no momento, né? Depois veio Roberto Alcel também da Argentina, né? Uhum. Mas é interessante você ver o que uma pessoa com facilidade pode fazer, né? Porque eu voltei a estudar violão Hum. muito por causa do Eustáquio. Sim. Porque o Eustáquio apareceu,
Eu não estava estudando. Meu pai viu ele tocando, ficou fascinado com aquela facilidade, me levou na casa do Walter, eu conheci o Eustáquio fez um concerto, eu lembro. Ele fez um concerto no Estudo de Educação. Sim. Aquilo para mim foi a glória ver o Eustáquio tocando. Aí eu falei com meu pai, eu quero estudar violão. Aí ele me levou pro Walter. Eu falei, eu quero estudar com o Eustáquio. Ele falou, não, você não vai estudar com o Eustáquio, não. Você vai estudar com o Walter. E ele fez até muito bem. O Eustáquio era muito novo, tinha pouco conhecimento. Ele me levou para estudar com o Walter, né? Mas o papel do Eustáquio nesse momento foi muito importante, né? Muito Olha, que importante. legal. Que legal, Eduardo. Olha, a gente já Hum. bateu um papo, já conversou bastante. Agora nós vamos ouvir a Ah, música do tá. Eduardo Campolino, o Eduardo tocando, que ele mandou alguns áudios assim belíssimos e nós vamos ouvir. A primeira é um prelúdio de Manuel Ponce, uma obra dedicada ao Segovia, aqui tocado pelo Eduardo Campolina. Então, vamos ouvir o prelúdio do Ponce pelo Eduardo Campolina. Muito bem, ouvimos o prelúdio de Manuel Ponce, que Eu violão. tenho que fazer um comentário sobre isso aí. Olha só, eu tinha 22 anos quando eu gravei isso. Aham, Eu fui em Porto Alegre em 73. Eu gravei isso aí em 78, quer dizer. E eu gravei na sala da minha casa, uma uhum, sala que tinha poucos móveis. Eu fechei as portas para criar um pouco de eco. Peguei um gravadorzinho de fita cassete, botei na minha frente e ficava. Começava a tocar, errava, começava de novo. Começava a tocar, errava, começava de novo. Não batava pausa, não. Era um gravadorzinho mesmo. uhum. E hoje eu vejo a importância que foi isso para mim, mais como documento. Porque eu falo, gente, como é que eu conseguia tocar isso? Sabe? Eu não tinha condição técnica, eu devia fazer um esforço tremendo para tocar, né? Tem uma certa limpeza, mas tem uma coisa que a gente tem que ver criticamente, eu acho. Eu acho extremamente dura essa interpretação. Não tem um rubato, não tem uma mudança de andamento, não tem um fraseado que corta. Vai igual uma metralhadora do começo ao fim. Eu conseguia, eu juro. Mas Ah, assim, o que é isso? Isso é falta de cultura musical. Isso é um meio empobrecido, que acha que a verdade da música está na partitura. Então a música falou semicolcheia, você toca semicolcheia. Hoje a gente sabe que não é assim. A é. verdade da música não está no texto. A verdade da música está na história da música, está em Aham. toda a história do próprio intérprete que vai fazer a sua versão. Agora, em cima disso aí, é bom comentar que tinha o ambiente era muito opressivo. A gente tem que falar isso nessa época. Muito opressivo. Por quê? Existia uma espécie de uma verdade absoluta. Assim,
tem que tocar com metrônomo. Se tocar barroco, é no metrônomo. Então a gente ligava o metrônomo, essa gravação é a prova disso, sabe? Isso é um metrônomo ligado que vai do começo a fim. Eu acho hoje que eu fico até muito feliz de ter gravado e admirado de eu conseguir. Mas musicalmente, para mim, é de uma pobreza extrema. Tem uma limpeza, eu concordo. Tem uma regularidade, eu concordo. Mas musicalmente, eu acho que é uma interpretação da minha parte é, com pouco conhecimento de música. Isso é que eu acho que é o grande problema. Porque na época, a gente estudava muito violão e pouca música, que eu acho que é a diferença de hoje. Hoje os violonistas estudam música. Na época, a gente só estudava violão. Na época do meu pai, então, nem mal violão se estudava. Né? Então, eu estou fazendo essa observação porque esse moralismo que eu estou falando, ele imperava. Quando a gente ia em Porto Alegre, tinha um ambiente muito opressivo, e muito até da parte dos paulistas, que hoje são meus amigos, eu sou amigo do Edelton, o Everton, irmão dele, já não encontro há mais de 20 anos, mas é uma pessoa que a gente criou uma amizade, mas eles tinham uma espécie de uma verdade que era colocada. Se você fizesse um arraste em bar, um arraste numa peça barroca, era um sacrilégio, você era condenado, sabe? Se você fizesse um rubatozinho que fosse, você está imitando Segovia, não pode imitar Segovia, era assim que funcionava. E o resultado é isso aí, ó, um Ponce, eu acho que tocado razoavelmente, mas sem uma musicalidade dura. Eu acho que é extremamente dura essa gravação, né? É limpa, mas é pouca poesia, eu acho. Entendi. Eduardo, aí você foi estudar depois do Walter, com o Lucena, Com né? Lucena. Como é que foi? Isso. Não, o Lucena ele já é outra história, né? Porque o Lucena já tinha ido de Porto Alegre, e o Lucena ele teve uma coisa. Ele entendeu a história do Carlevaro muito rápido. Muito rápido. Então, ele tinha isso na mão. Só que o Lucena não era uma pessoa que fazia estudar muita técnica. A gente tocava música, né? Mas ele não era uma pessoa que tinha. A pedagogia dele não passava muito por aí. Né? Então, mesmo sabendo o Carnevaro, ele ensinava, mas ele não dedicava aquele estudar técnica. Talvez até ele não acreditasse muito naquilo, embora ele já tivesse muita coisa assimilada, né? Mas aí já tinha mais. O Lucena fez um curso de regência na escola, ele estudou música, ele estudou com Bosmas, né? Que aí já começa a vir uma outra cultura, né? Então aí eu gostava muito do Lucena. O Lucena tinha uma coisa, ele tinha um ouvido absurdo, tem até hoje, né? E ele detectava pelo ouvido desequilíbrios de digitação. Ele sem olhar para o violão, ele sabia, essa digitação não está boa, vamos olhar isso aí. E resolvia tudo, e era tudo ó, no ouvido. Né? Ele pegava os desequilíbrios porque ele tinha esse ouvido privilegiado. Né? E quando eu entendi a questão da técnica, a minha técnica não estava bem no ponto, né? Foi na beira de eu sair do Brasil, que eu saí em 81 e eu estava estudando com o Lucena. Eu cheguei para ele um dia e falei, ô Lucena, é engraçado isso. Eu vou voltar no Carlevaro porque eu acho que é uma raiz que eu tenho muito forte. Como eu te disse, eu peguei os livros do Carlevaro em 74 e eu não entendia nada, como eu acho que a maioria das pessoas não entendiam. Esses livros ficaram gravados, guardados na minha gaveta há anos. Em 1980, eu peguei um desses livros e comecei a fazer um exercício, e por algum acaso eu fiz o exercício de alguma maneira correta, eu não sei por quê. Era o primeiro exercício do livro 3, muito simples. Eu devo ter feito aquilo certo. E eu estava estudando uma fuga em Lá menor, da suíte. Eu nunca sei o nome dessa suíte de bar. Mas é a suíte em Lá menor que a gente toca, e tem uma fuga muito complicada. E eu precisava sempre esquentar a mão, né? Aquele todo esquenta o dedo de manhã, senão não toca. Né? Esse esquentar a mão é um equívoco. Isso não existe. Né? Eu sei, hoje eu sei que não existe, porque quando você estuda técnica certa, não tem que esquentar nada, você pega e toca. Acontece que era tanta tensão que tinha que amolecer a mão. E eu estava lá tentando esquentar e não tocava. E eu peguei, por algum acaso, esses livros e fiz o exercício, e o exercício saiu certo. E eu peguei a fuga e comecei a tocar, e o negócio começou a funcionar. Eu falei, vai, aconteceu alguma coisa aqui. Aconteceu alguma coisa aqui. Aí eu fui atrás do Luceno, eu já era aluno dele. Eu falei, ô Luceno, eu fiz o exercício do Carlevaro, funcionou. Esse negócio funciona. Ele falou, mas é claro que funciona. Eu falei, então vamos fazer, mas me ensina esse negócio. Me ensina esse negócio. Aí que eu comecei a trabalhar Carlevaro com ele. Mas aí eu já estava para ir para fora também, porque eu saí em 81, né? Isso foi na beira de 80. Então um acidente me levou a entender uma questão. Eu nem sei o que foi que aconteceu, mas me levou a perceber que a minha técnica não estava adequada, embora eu tocasse coisas muito mais difíceis do que eu desse conta. Né? Um concurso de violão
um festival de violão, Festival Violão de Ouro. Conta pra gente, foi um concurso, onde que aconteceu, que cidade, quem estava na banca? É um fato inusitado, né? É, é um concurso que houve em 79, no Rio Hum, de Janeiro, promovido pela Rede Globo, chamado Festival Violão de Ouro. E eu uhum, fui participar. hum, E teve 3 etapas, era como se fosse assim, umas eliminatórias, né? Começou com, uhum, nem sei quantos candidatos tinham, hum, primeira etapa, segunda etapa e final. E eu acabei ficando na final e fiquei em segundo lugar. Quem hum. ganhou o primeiro lugar foi o Marcos Lerena, é um violonista carioca, grande amigo, ótima pessoa, eu gosto muito do Marcos, toca muito bonito, toca muito bonito. E ele tirou primeiro, eu tirei segundo, e é engraçado quando a gente é jovem, né? É difícil tirar segundo, né? No Rio eu liguei pro meu pai, papai, me roubaram, eu tinha que ganhar. É. Tinha nada. Depois eu encontrei o Marco quando eu fui para Paris, eu encontrei ele lá, e aí que eu conheci ele mesmo. Na hora que eu vi ele tocando, eu falei assim, é claro que ele tinha que ganhar. Ele tocava muito mais do que eu, sabe? Mas era um concurso assim muito engraçado até certo ponto, porque tinha torcida, sabe? Tinha Olha. torcida na plateia, não era um concurso assim Uhum, erudito, a nível europeu, não. Tava mais para um festival, sabe, de uhum. música. Era violão erudito, mas tava mais para festival. Eu lembro que tinha um dos candidatos, eu não lembro nem o nome dele. Ele Ah, tá no disco, era Carlos. Ele era marido da hum, Eliana, artista de cinema, sabe? Tinha Grande Otelo, Oscarita, Eliana. Ele era marido dessa Eliana, né? sei. Artista de cinema. Inclusive, no dia da final, ele me apresentou, a mulher dele, Eliana, e tinha uma Aham, torcida para esse cara ah, enorme. Então, na hora sei. que ele entrava no palco, o teatro vinha abaixo, sabe? Na hora que Uhum. vinham outros, eles vaiavam. Eu não fui vaiado, não sei, parece que mineiro é mais quieto, né? A gente não faz muito barulho, né? Não me Ah, vaiaram nem me aplaudiram. Eu consegui passar ali sem muita agressão, né? hum, Mas era, inclusive na final, estava lotado, né? No vídeo, na banca, eu ah, lembro que a figura de mais importância era o Radamés Inhatali. Eu falei, nossa, o Radamés ali e tal. sei. Radamés Inhatali sentado, tinha o Billy Blanco, que eu acho que era um violonista de música popular. Uhum, Não me lembro mais de muita gente, não. sim. Mas foi um festival, assim, e a minha sorte foi o seguinte: esse festival dava um prêmio na época muito bom, que Uhum, era um prêmio de US$ 2.000. Isso na época era uma dinheirada. E eu fiquei em segundo lugar, ganhei US$ 2.000 e apareceu hum, o pai do Sérgio Abreu, que era o Osmar Abreu, com um violão Romanilhos, vendendo exatamente por US$ 2.000. E olha. eu, com o dinheiro, parece que o violão veio para minha mão, assim. E esse violão parou aqui em Belo Horizonte porque o Osmar Abreu era amigo do Walter, que era meu professor, trouxe o violão aqui. E era um violão fantástico, quer dizer, como se, sabe, a história botou o violão na minha mão e o dinheiro, o dinheiro foi todo no violão, né? Mas foi a melhor coisa que eu comprei, porque durante muitos anos eu tive esse violão, sempre toquei com ele, era um violão maravilhoso, eu até vendi ele há pouco tempo, porque atualmente eu não tenho mais essa vontade de tocar, né? Eu realmente praticamente não toco mais. Mas foi com esse festival que eu tive dinheiro para comprar o melhor violão que eu tive na minha vida, né? Que era um violão realmente de primeiríssima linha. É. Ô Eduardo, que história. O Hum. Brasil, a TV Globo já promoveu um concurso de violão, né? Chamado Festival Violão de Ouro. Isso gerou um LP, né? No Gerou um Mercado LP. Livre a gente encontra esse LP, além de você, do grande O Marcos Marcos Lerena. Lerena, Tem a Graça Lan também, que Graça Alain, eu lembro, ela tocava. participou. Nonato Hum. Luiz participou Nonato desse, Luiz. né? Esse aí, no concurso, ele tinha uma torcida. Quem Ah, torcia muito para ele era o Darcy Vilaverde. Não sei nem se ele é vivo, era um violonista, Darcy Vilaverde. sim, E o aham. Darcy comandava uma claque naquele negócio. Quando o Nonato tocava, o Ah. teatro ia abaixo, porque eles queriam que o Nonato ganhasse, né? Foi muito engraçado aquilo, mas eu lembro assim, achando graça, mas foi bom para mim, sabe? Mas é interessante. Ô, Eduardo, então é o seguinte, você Hum. tocou um prelúdio em Ré É, maior, BWV isso, 998. Para quem não sabe, isso. BWV 998 é o número de catálogo dessa obra, Uhum, uhum. dessa música na obra do bar. Então nós vamos ouvir o Eduardo Campolina tocando esse Tá. prelúdio do bar. Depois eu É, comento. exatamente. Vamos lá.
bem, ouvimos o Prelúdio, parte integrante da obra Prelúdio, Fuga e Allegro, de Johann Sebastian Bach, aqui na interpretação de Eduardo Campolina. Eduardo, onde que foi feita Hum. essa gravação? Esse é engraçado comentar isso. Isso aí foi em 79, eu tinha 24 anos, eu tinha acabado o concurso e gravei isso no estúdio da Globo, estúdios, na época, potentíssimo. Inclusive, esse prelúdio ele tem uma emenda. Eu nem sei onde é a emenda, porque ela foi muito bem feita. Eu lembro que na hora que eu estava tocando, eu toquei o começo e errei num determinado ponto. Aí o técnico falou assim: não, começa a tocar de novo que eu vou emendar. E vai tocando em cima da gravação que você fez. E ele ligou a gravação e eu fui tocando em cima. E aí, no determinado momento, ele emendou e eu nem sei onde é que está, né? Só que, eu te falo muito sinceramente, quando eu escuto o resultado, a minha gravação com o gravadorzinho cassete, eu acho muito melhor do que essa aí, realizada no estúdio da Globo. Isso é um vinil, né? Mas o som é seco, né? É muito agudo demais, né? E a minha lá, sem filtro, sem nada, hoje em dia, né? Que 40 anos depois, 45 anos depois, eu acho ela muito melhor. E aí também eu boto o dedo na questão do violonismo opressivo. Bar é no metrônomo, não pode botar. Bar não faz ligado, tinha isso também, assim, isso era uma lei, não faz ligado em bar, não, que dá errado. Então você vê, não tem um ligado, e um ligado no lugar errado, inclusive, um lugar que não funciona. É tudo reto, é tudo metronômico, não é assim. Eu lembro que eu fui para Paris em 81, e logo que eu cheguei, eu fui fazer um seminário de violão, no meio dos violonistas, e eu toquei bar, e um holandês chegou e falou assim: sul-americano não sabe tocar bar. Eu fiquei uma fera. Eu falei: o que esse cara tá falando que eu não sei tocar bar? Eu sei sim. Hoje eu vejo que a gente não sabia, não. Esse negócio tem que respirar, né? Quer dizer, hoje, quando eu vou dar aula de barroco com meus alunos, eu não olho partitura, não. Eu pego um cravista e escuto. Sabe? Falei assim: ó, vamos ver um cravista tocando esse negócio aqui, ou algo parecido, algo da mesma época, para ver como é que é. E um cravista europeu, né? Porque os cravistas eles têm um estudo, eles têm uma cultura. Essa música é de lá, né? Essa música tem que respirar, tem frase, tem que separar as coisas. Esse meu prelúdio aí, eu com essa visão crítica de hoje, né? Tá limpinho e tal, mas é um metrônomo, isso não se usa mais, né? É muito, muito, muito pesado, eu acho, muito pesado. Tá certo. Eduardo, agora tem um concurso aqui também, o concurso Vila Lobos em Vitória em 79. Você estava ativo no Ah, momento, né? Você ficou em essa segundo também em 79. Então, no mesmo é. ano que o concurso da TV Globo, não é isso? Sim, essa época eu estava nesse embalo de fazer concurso, vou fazer concurso, que aí você estuda feito louco, vai para o concurso e faz, né? É. Eu fiz um concurso com o Lindolfo em São Paulo também, de duo, e nós ganhamos o primeiro lugar, na verdade. Foi o maior sucesso que nós fizemos foi esse, porque nós fomos lá na Toca dos Leões, que os paulistas eram muito melhores que a gente, nós fomos com o nosso duo lá e levamos o prêmio, né? E eu lembro que na época até teve gente que não gostou, fechou a cara pra gente depois. Ó, eu não tenho culpa nenhuma, se me deram primeiro lugar, por que você tá fechando a cara pra mim? Né? Só porque eu não sou paulista, né? Não justifica, né? Mas esse concurso aí em Vitória eu tirei segundo lugar. E quem tirou primeiro foi o Oscar de São Paulo. Ele depois foi para Alemanha, nem sei mais onde é que está o Oscar. O Oscar era um pouquinho mais velho que eu, tinha um violão muito bom e tinha a cultura paulista, né? Eu lembro que na final do concurso de Vitória, eu toquei uma pecinha de sol, uma coisa simples lá, nem lembro o que que era, e ele tocou o gran solo. E ele falou assim: não, Eduardo, como é que você vai tocar esse negócio no final do concurso? E eu, ingenuamente, né, nem entendi. É claro, você vai para o concurso, tem que tocar peça de concurso, você não vai tocar um minuetozinho qualquer, isso não dá certo, né? Era falta de cultura nossa, né? E nesse concurso tinha o Marcelo Caiate, que ganhou uma categoria mais jovem, né? Não sei, tinha por idade, né? E o Marcelo Caiate já tocava muito, né? Nessa época, já se destacava. Né? Entendi. Eduardo, então em 81, 1981, aí você se muda Hum, para a França, você vai fazer seus isso. estudos de graduação, É. de Uhum, pós-graduação. E uhum, violão, com quem que você estudou violão na França, Eduardo? uhum. Essa história é o seguinte: na verdade, quando eu fui fazer vestibular, não tinha o curso de violão no conservatório aqui. Uhum. Então, eu fiz para engenharia civil, né? Quer dizer, eu estava Hum, saindo, eu fiz vestibular em 73.
né, época do governo militar, ditadura, né, o Brasil vai crescer, vão fazer Transamazônica, faz engenharia que você vai ficar rico, né, e a gente ia meio que nessa história, música não tem, violão não tem no conservatório, acabou que eu caí no curso de engenharia, fiz engenharia, fui colega de Juarez Moreira, de sala, inclusive, a gente ficava se lamentando lá nas cantinas, o que nós estamos fazendo aqui, esse negócio não é para nós, acabou que, né, o Juarez é um grande amigo também, e a gente passou essas coisas meio juntas, né. Eu fiz engenharia, formei, comecei a trabalhar e eu vi que eu não dava conta e fui para a França para estudar. Eu fui para a França, o gancho era o violão, mas quando eu fui para a França, eu vejo que eu, de alguma forma, já estava botando o pé para fora do violão. Porque eu fui, o meu interesse era o violão, era o gancho, mas a minha questão era estudar música. Porque eu percebi que o ambiente aqui estava muito, muito pobre. Para você ter uma ideia, eu lembro que logo antes de eu sair, eu conversei com o William Lana, que já era professor do conservatório, que era a pessoa que tinha mais cultura, tinha sido aluno do Bosmas, e o William me falou assim, olha, até Brahms eu sei o que acontece, eu te explico. Agora, de Brahms para frente, eu não tenho muita ideia do que é, não. Olha só, isso tem 40 anos. A pessoa que tinha mais cultura, era o melhor professor, já era uma pessoa que se destacava, não sabia nada além de Brahms, ele não tinha essa informação. Partitura, muito menos. Né? E como a gente tinha no conservatório uma turma que já era mais interessada na música contemporânea, muito puxado pelo Gilberto, que já não dá mais aula, pelo Lindolfo, que depois está em Paris, tinha o Marden Maluf, que hoje é editor de música, a gente estava muito focado na música contemporânea, porque o Gilberto tinha lido pensar a música hoje do Boulez e entender umas coisas e começou a nos explicar e nós ficamos interessados naquilo, né? Então, quando eu fui para Paris, o gancho era o violão. Inclusive, eu fui para estudar com o Oscar Cáceres, que não era uma pessoa que tinha um nome, né? Tanto é que quando eu falei, eu lembro quando eu encontrei com o Oscar, e eu falei, estou pensando em ir para Paris, vou estudar com o Oscar Cáceres. Ele falou, você vai estudar com o Cáceres? Esse cara não funciona. O Cáceres era a geração do... Ele foi professor do Turíbio, né? Era uma geração muito antiga. Realmente era um violonista que tinha seus limites. Mas a minha questão não era violão, a minha questão era estudar música. Eu fui para estudar música. Tanto é que eu acabei indo para a universidade, fiz um curso de musicologia, depois fui para o IRCAM era muito aberto, assisti tudo que era concerto de música contemporânea, curso de música contemporânea. Nessa época, o Pierre Boulez era muito disponível, na época, porque ele estava dando força para o IRCAM. Ele fazia palestras, eu tenho mais de 30 horas gravadas de palestras do Boulez, que eu gravei com um gravadorzinho, assim, igual eu gravei concertos, né? Eu gravei concertos vários, Barrueco, John Williams, Julian Brinho, tudo eu gravava com o meu gravadorzinho. Você está perdido aqui em casa em algum lugar. E tinha as palestras do Boulez, quer dizer, eu fui para lá para estudar música, mas o meu gancho institucional, porque eu tinha que ter, né, alguma maneira de ir, era o Cáceres. Foi a pessoa e a questão financeira, como é que eu fiz? Eu ia me casar, como me casei, a minha mulher naquela época, ela tinha um diploma de designer e ela conseguiu uma bolsa para um doutorado. E eu fui acompanhando. Eu era o marido acompanhando, e nessa brincadeira eu fiz todo o meu estudo. Aí eu fui para o conservatório, fiz diploma de violão, estudei harmonia, estudei contraponto, estudei análise, música contemporânea. Eu ficava estudando, foram 6 anos que eu fiquei estudando com bolsa, né? Isso é um privilégio, né? Eu devo isso para o contribuinte brasileiro, né? E eu acho que eu dou um retorno, porque eu tenho 30 anos que eu dou aula e até hoje eu faço coisas que eu aprendi lá, né? E é muito importante essa saída, é até uma pena, né? Porque esse governo cortou o Ciências Sem Fronteira, que era uma coisa que permitiu que os estudantes fossem para fora para estudar. Isso é a coisa mais importante para o desenvolvimento, né? Eu vi quanta coisa eu pude trazer que eu fui buscar lá, porque eu fui lá com 20 e poucos anos de idade, né? Isso é muito importante, isso tem que ser incentivado, né? Sem dúvida. Enfim, mas a história o violão era o gancho e o gancho era o Cáceres. E eu fiquei só um ano com o Cáceres. Um ano. Mas você chegou a assistir, fazer aula também com o Beto da Vezac, com o Álvaro Pierre, foi lá também? Foi em Paris? Não, o da Vezac, eu tive aula com ele aqui no Festival de Inverno. Inclusive foi por causa do da Vezac que eu resolvi ir para a França. Porque o Lucena me levou para ter uma aula com o da Vezac no Festival de Inverno de Ouro Preto, em 80, 79, talvez. E o Beto me deu uma aula, ele pediu que eu desse uma aula. Quando eu vi a quantidade de coisa que o Beto me falou, eu falei, meu Deus do céu,
Eu tenho que ir atrás dessa informação. E ele que me disparou a vontade. Aí eu larguei engenharia, aí me casei, minha mulher teve uma bolsa, e aí a história foi seguindo, né? Aham. Mas a questão minha era estudar música, né? Era estudar música. E eu acho que muito voltado para esse impulso que teve aqui, a música contemporânea que teve em Belo Horizonte, que depois foi bater no ciclo de música contemporânea da década de 80, que foi um movimento muitíssimo importante aqui em Belo Horizonte, não Entendi. só de violão, mas de violão também, né? Mas voltado para a música contemporânea, né? E foi isso que me levou Uhum. para esse voo um pouco mais alto, né? Entendi. Eduardo, vamos Hum. de música. A gente tem também tem um outro prelúdio do bar, um prelúdio Ah, da suíte número 4 em Mi maior, BWV isso. 1006A. Então, lembrando para os nossos espectadores, BWV é o número de Uhum. catálogo da música do bar. Então, vamos E ouvir. mais uma vez, deixa eu fazer o um comentário antes aqui, Celso, que mais uma vez lá vem o metrônomo aí. Isso aí também eu gravei com 22 anos. É um Ah, metrônomo só. Hoje eu não tocaria isso dessa forma de jeito nenhum, mas eu vejo que eu conseguia fazer uma coisa até bastante razoável. Põe aí. vamos ouvir então.
Muito bem, ouvimos o Prelúdio BWV 1006A de Johann Sebastian Bach ao violão Eduardo Campolina. E aí, Campolina? Isso tem que dizer que eu toquei isso no violão de Jorge, do meu pai, um Autor 3, que era um violão até bom, zoávelzinho para a época, mas eu volto a pisar nessa tecla, quer dizer, uma pessoa que está começando, ela não pode tocar uma música acima do que ela dá conta. Isso aí eu estava dando conta de alguma forma, mas eu sei o preço que eu paguei, né? Eu sei a quantidade de vício que eu tive que adquirir para poder, o esforço que eu fazia para tocar esse negócio, né? Era muito mais fácil ir por um caminho mais simples, né? Que aí você pode ir mais longe, né? Isso realmente é uma espécie de uma faca de dois gumes, né? Mas a história de cada um é a história de cada um, né? Não lamento nada, não. Foi É bom ter verdade. gravado. Foi bom ter gravado. Eduardo, é isso que eu ia comentar. Eu tomei Hum, nota, porque essas gravações caseiras hum, mesmo são muito uhum, importantes, porque, por exemplo, o seu caso a gente pôde aproveitar algumas dessas gravações, da Maria uhum, Raquel também, do Lucena, porque são retratos de uma época, né? Pode ser que claro. hoje você pensa diferente, a Raquel também, o Lucena, outras Uhum, pessoas também, mas para aquele uhum. momento ali era a verdade. E Era verdade do momento. muito bom que você fez essas gravações. Mostra o alto nível que eu Hum, considero que você tocava. Eduardo, eu me hum, lembro de uma apresentação sua, se não me engano, em 1994, um hum, recital que você fez no, no, no auditório do Conservatório, que você tocou Fernando Sor, é, uhum. é, é, tocou Bach, Brauer, eu toquei Brauer. Brauer. Foi um Uhum. recital muito, para mim foi muito importante, porque eu estava Hum. começando a estudar música naquele ano. Olha, olha. Eu era aluno da Ana Cláudia de Percepção Musical e ela falou o seguinte: olha, Uhum. hoje não tem aula. A aula Hum. não tem aula aqui na sala 10. A aula é lá no auditório, vocês vão ouvir o Eduardo Campolina tocar. Eu me lembro Uhum. desse recital até hoje. Eduardo, É, agora conta é, pra gente o seguinte: como que hum. nasce o Eduardo compositor? O Eduardo Ah, Campolina, compositor. é o tal negócio, né? A gente tem umas coisas dentro, né? Que essas coisas, você queira ou não queira, você traça aquilo, né? Você sabe lá explicar por quê, você traz aquilo. Eu me lembro que em Porto Alegre, em 74, seminário de violão, teve o Jorge Zarate, era professor do Conservatório de Buenos Aires, e ele deu uma aula pra gente, e ele botou para tocar uma bagatela para quarteto de corda do Weber. Eu Uhum. nunca tinha ouvido aquilo. Quando eu escutei aquele negócio, eu falei assim: peraí, o que tá acontecendo? Que música é essa? Que história é essa? Aquilo me impactou de alguma forma. E aquilo ali já começou a jogar uma sementezinha de inquietação na minha cabeça, de entender que música era aquilo. Por que aquilo era tão diferente de Fernando Sor? Por que aquilo era tão diferente de Agustin Barrios, né? E que lógica era aquela que conduzia aquela música que eu não entendia, né? Isso começou a mexer comigo. E depois teve o Dante Grella, que veio aqui em Belo Horizonte, talvez em 79, no festival, e deu aula de análise na fundação, e analisou Stockhausen, analisou um monte de coisa contemporânea. E essas coisas foram mexendo com a minha curiosidade, né? E quando eu fui para Paris, meu gancho era o violão, mas eu logo fui estudar composição também. Eu estudei muito no conservatório, estudei harmonia, contraponto, as análises, essas coisas todas. E eu fui estudar composição com Philippe Manoury, que hoje é um compositor francês, dos compositores mais importantes da atualidade, né? E na Uhum. época, o Manoury, ele era pouco mais velho que eu, ele estava começando a dar aula, inclusive ele não era um pedagogo, não era uma pessoa que tinha uma pedagogia desenvolvida para composição, mas ele dava aula, e eu fui estudar com ele, eu e o Lindolfo, que era meu companheiro de duo, e nós estávamos morando lá nessa época, né? Eu fui estudar música, né? Quer dizer, a minha questão toda, quando eu caí na França também, em 81, que eu fui para lá, o violão era o gancho, mas a questão era a música, não era só violão, não, né? Uhum. Inclusive a Fadinho Irkam e ter uma proximidade assim de assistir o Boulez falando, viu o Stockhausen falando, viu o Jorge Ligeti falando, viu o Messiaen falando. Essas pessoas eram muito preparadas, né? Eles muito preparados teoricamente, e é o tal negócio, eles tinham a obra para mostrar, né? Não Uhum. era simplesmente uma fala. E chegar perto dessas pessoas e ouvir eles falando e analisando as próprias obras, depois ver concerto, isso muito impressiona a gente muito, né? E de tanto ouvir, acaba que você quer fazer também, né? Uhum. Você quer fazer também. E eu fui para composição por causa disso, para tentar botar alguma coisa para fora, né?
Uhum. Mas é muito difícil. Eu acho composição. Hoje eu dou aula de composição na escola, mas eu acho extremamente difícil. É uma coisa. Eu acho que é muito mais difícil que eu tocar violão. Muito mais. Não Entendi, tem nem entendi. comparação. Ô, Eduardo, então vamos ouvir aqui uma das composições do Eduardo. Ele tem uma série de 5 fantasias. Vamos ouvir a Uhum. fantasia número 3 de Eduardo Campolina, ao violão, Eduardo Campolina. Muito bem, ouvimos a fantasia número 3 de Eduardo Campolina, ao violão, Uhum. Eduardo Campolina. Isso. A pergunta que não quer calar. Para você, qual que é o charme do violão? O charme do violão. É. A gente pode ouvir essa pergunta de duas formas, né, Celso? Quer dizer, o charme do violão pode se referir ao instrumento violão, que é uma coisa. Mas o charme do violão também, a gente pode pensar no território violão, né? Território violão. O que é território violão? Quando eu falo território, eu estou pensando muito no Gilles Deleuze, que é um filósofo que eu tenho estudado muito e tenho trabalhado com ele muito na escola, com os alunos, que pensa a criação artística de uma maneira bastante flexível, bastante aberta e interessantíssima, muito difícil de entender devido à profundidade, devido à diversidade. E esse conceito de território, eu pego ele do Deleuze. Quer dizer, o que é território? Território não é um território geográfico, não é um país, uma cidade, um estado. Território é um lugar onde você se sente em casa, né? O território pode ser até você cantar uma canção para você mesmo. Quando você canta uma canção para você mesmo, você constrói um território estável para você, em volta de você, né? O território pode ser a torcida de um time de futebol, aquele território, eles compartilham determinadas regras, compartilham até uma ética comportamental, eles compartilham um gosto, né? Eles compartilham um desejo, né? Isso é um território. E eu acho que o violão ele tem um território. Então, para falar do charme do violão, eu acho que a gente pode falar do charme do violão instrumento, né? O charme do violão instrumento, para mim, é a questão do timbre, é a delicadeza do timbre, né? Não é o volume, e eu acho que muitas pessoas já devem ter falado isso aqui, né? O violão é um instrumento que funciona como uma orquestra, se você quiser, né? E eu, quando toco, eu tento fazer isso, sempre tentei fazer isso, tratar a questão tímbrica. Mas o violão enquanto território também, eu acho que ele tem seu charme, né? E eu vi, na minha história, eu atravessei esse território, eu fui atravessado por ele, talvez, e esse território mudou, né? Eu acho que era um território muito árido,
muito desértico mesmo, assim, muito competitivo, até no mau sentido. As pessoas queriam era tocar melhor que o outro, machista, muito machista. Eu lembro da Raquel, o tanto que a Raquel deve ter passado de incômodo, porque não podia, era uma mulher, que isso, a Raquel vai tocar violão, quer dizer, eu toco mais que ela, era sempre assim, né? Então era um território seco, pouco culto, eu acho, bastante pouco culto na época, não tinha grandes violonistas, tinha gente que tocava, tinha gente com muita facilidade com o Eustáquio, mas grande violonista não tinha gente que tentava tocar, eu no meio também, eu estava tentando tocar, né? Mas esse território mudou, eu acho. Hoje em dia, ele é muito mais ameno, eu acho que ele é muito mais flexível, eu acho que ele é muito mais interessante, mesmo que não tenha é, mas tem gente tocando muito bem, né? Mas é um território muito mais interessante pela própria cultura e pela aceitar a diferença, né? O violão pode ser o violão do choro, pode ser o violão do samba, pode ser o violão contemporâneo. Isso não tem problema, né? É um território diverso que aceita a própria diversidade. Então, eu acho que tem esse charme do instrumento enquanto delicadeza de timbre e esse charme do território violão que eu acho que é uma coisa que a gente conseguiu hoje, que é mais fraterno. E eu acho que música, na verdade, é isso, é trocar coisas boas, trocar energias boas, né? E eu acho que o violão serve de canal como serve um violino, como serve um piano, né? Mas é um território mais rico, eu acho. O charme está nessa diversidade, eu acho que a gente está conseguindo. É meio que isso, né? Tá certo. Eduardo, e suas considerações finais, por favor? Uai, Celso, eu tenho que te agradecer mais uma vez. Como eu disse no início, o que eu dei aqui é a minha versão de cada fato que eu vivi, é o meu olhar, muitas vezes um olhar muito infantil, quando eu tinha 12 anos lá com o Zé Martins, depois com meus 19 em Porto Alegre, e depois hoje eu acho que bem mais, pelo menos mais velho, mais maduro, com a última peça que a gente ouviu, eu acho que ela representa muito mais do que eu penso em termos de violão, em termos de música, né? Eu gosto muito mais do que todas as gravações que a gente tocou, mesmo que as outras tenham o seu valor histórico para mim, né? Eu acho que nessa última é onde eu estou mesmo, sabe? Assim, aquilo ali sou eu, não tem nenhum preconceito me tolhendo, não tem, é o que eu penso, é o que eu falo, a música é minha, o violão é meu, eu que estou tocando, né? Então, isso a gente se expõe, né? A gente entrega para o mundo e as pessoas gostam ou não. Eu acho que eu tenho que te agradecer essa oportunidade de me mostrar para esse nosso mundo restrito aqui, mas ao mesmo tempo múltiplo e diverso, né? Uhum. Espero ter correspondido à sua expectativa aí com minhas historinhas. Não, mas muito, Eduardo, muito mesmo. Agora as nossas considerações finais. Pedimos Uhum. mais uma vez aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. O sucesso de cada um é o sucesso de todo o projeto. Nossos agradecimentos aos nossos web espectadores, ao violonista, professor e compositor Eduardo Campolina, ao jornal Folha da Manhã pelo apoio ao projeto, ao violonista Henrique Menezes pela supervisão, edição e pós-produção, ao locutor Cláudio de Oliveira pela narração da vinheta de abertura e aos designers gráficos Alan Alves e Diego Santana pelas artes do projeto. Um grande abraço e até o próximo encontro.